Olá, pessoal católico. Vamos encerrar aqui a parte do estudo pelo Catecismo Romano do 9º e 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás seu cônjuge, nem coisa alguma que lhe pertença. Devemos saber que esses dois preceitos, não obstantes virem em último lugar, constituem, por assim dizer, a base da observância de todos os outros. Se você quiser observar os preceitos anteriores, muito importa o indivíduo coibir a concupiscência, pois quem não arde em desejos desordenados e vive satisfeito com o que possui, não cobiçarás o alheio. Alegrar-se com a felicidade do próximo, glorificará a Deus imortal e render-lhe-á culto infinitas graças. Respeitará os dias santos. Estes preceitos eram duplamente necessários. Primeiro, para melhor se alcançar o sentido do 6º e 7º mandamentos. Pela simples luz da razão, devia ser evidente que a proibição do adultério inclui também a intenção de desejar o parceiro alheio, pois se acontecesse de fosse lícito cobiçar, também seria lícito possuir. O mesmo raciocínio para com os pertences, para com os bens das pessoas. Este mandamento interdiz qualquer desejo, ainda que se possa satisfazer justa e legalmente, se a sua consecução resultar em algum dano para o próximo. Pela interdição da cobiça expressa nesse mandamento, Deus providenciou que o aguilhão dos desejos causa para nós perigosas tentações, fosse de certo modo abalado pela força desse preceito, e não nos perturbássemos com tanta insistência. Aliviados assim da importunação dos maus desejos, temos mais folga para nos entregar às obras de religião e piedade, que são muitas e numerosas. Entre as leis divinas e as humanas existe a diferença de que estas se contentam com atos externos, no caso aqui as leis humanas, enquanto aquelas exigem pureza, as leis de Deus, sinceridade e integridade de ânimo, porque Deus olha para o coração. Ou seja, Deus olhando para o coração, ele desmascara aquelas pessoas falsas, né? Aquelas pessoas que fingem piedade, aquelas pessoas que fingem ser boas, aquelas pessoas que fingem ser todas certinhas, né? Ela pode enganar aos olhos humanos, mas Deus, que enxerga o coração, saberá de tudo. E é interessante falar da cobiça, né? Porque porque tudo que a gente quer parte de um desejo. Ou seja, se eu quero as coisas, se antes de eu possuir certas coisas, antes eu tive que desejá-las. Ora, se o que a gente quer possuir é proibido também alimentar desejos em relação àquilo. É isso que essa lei nos ensina. Por disposição divina, a concupiscência, que é o impulso da alma que leva os homens a cobiçarem as coisas do seu agrado, que ainda não estão em seu poder. A concupiscência bem ordenada tem sua origem em nossa própria natureza. Mas, por efeito do pecado de nossos primeiros pais, a concupiscência transgride os limites da natureza e degenera a tal ponto que se desvia muitas vezes a desejos contrários à razão e ao bom senso. Porém, a concupiscência, se for regulada e contida em justas proporções, também produz muitas vezes não poucos benefícios.
Leva-nos a recorrer a Deus em orações assíduas e fervorosas, pedindo com confiança o que desejamos. A oração é intérprete de nossos desejos. Em segundo lugar, faz com que tenhamos maior apreço aos dons de Deus. Em terceiro lugar, o prazer que sentimos com a satisfação dos nossos desejos nos move a agradecer a Deus com mais piedade. Nestas condições, só é interdito o prazer de cobiçar, ao qual o apóstolo chama de concupiscência da carne, como está lá em Gálatas 5,16, a saber, aquelas manifestações da concupiscência que excedem os termos da razão e não se detêm nos limites marcados por Deus. Tal concupiscência é reprovável ou porque cobiça o mal, como sejam adultérios, bebedeiras, homicídios e outros crimes nefandos, dos quais falou os apóstolos. Não cobiçaremos o mal como eles, se referindo aos judeus, cobiçaram. Primeiro livro de Coríntios 10, 6. Mas somente comete realmente o pecado quando a alma, sob a ação dos maus desejos, se compraz em coisas pecaminosas, se deleita, A gente não dá uma interferência aos nossos próprios desejos, a gente não coloca obstáculos aos nossos desejos. Vai e começa a possuir aquilo na nossa própria imaginação e passamos a sentir prazer como se de fato fosse algo já conseguido na realidade, objetivamente, dando-lhes pleno consentimento ou pelo menos não lhes oferecendo resistência. É o que ensina São Tiago ao descrever a origem e o desenvolvimento do pecado. Cada qual é tentado pela sua própria concupiscência, que o seduz e o arrebata. Depois de conhecer a concupiscência, dá vida ao pecado. É a materialização do pecado. E depois de cometido, o pecado produz a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Dessa interpretação se deduz que o preceito nos proíbe aspirar gananciosamente as riquezas e invejar a abundância de bens, o poder, a nobreza, o cônjuge e tudo que for dos outros. Observação, meio que lógica, mas é sempre bom deixar claro. Não transgride esse mandamento os que desejam comprar ou de fato compram pelo seu preço justos as coisas que os outros tenham para vender. E, logicamente, também não quebra esse preceito quem deseja por esposa ou uma mulher deseja um homem, que sejam casados ou casada, julgando tratar-se de pessoa solteira. Obviamente, houve aí um engano por parte da pessoa. Não há o que se falar em pecado nesse caso. Portanto, esses dois últimos pecados é um apanhado geral, É um fechamento dessa parte que, como eu falei aqui no início da postagem, encerra a interpretação dos 10 mandamentos fundamentados aí nesse grande material que contém a fé católica, que é o Catecismo Romano, que foi o catecismo que a Igreja catequizou os povos, em resposta aos ataques e o surgimento da rebelião protestante de Lutero. Portanto, nesse caso aqui, paramos por aqui, pois era só pois se tratou apenas de uma explicação, que o pecado não é apenas o fato de se cometer o ato físico. Se você não cometeu o pecado fisicamente, mas você colabora com aquele desejo interno de cometer, já pecou mortalmente.